E aquela história de você ter sua própria empresa, que você manda no seu tempo, que você vai ter... Mentira, né? Se você se envolver, aí que você tá enganado. Você é o último que ia pagar luz todo dia, né? E eu ficava 30 dias fora, 2 em casa. Uau. Fizer uma continha básica aí, eu vi minha família 24 dias no ano. Isso não funciona, você vira visita dentro da própria casa. Não é assim que tem que funcionar a sua vida, né? A gente está tão preocupado com o tempo que nós temos, que nós esquecemos que, às vezes, 10 minutos bem dedicados, presentes, valem mais do que 1 hora que você não está prestando atenção no outro. A hora que você diminui o ritmo, por exemplo, na Inovare, foi a decisão que eu tomei com o time, sobra tempo, mas não sobra tempo para ficar assistindo um Netflix, para ficar mexendo no WhatsApp. Sobra tempo de você enxergar outros potenciais, que a pessoa que só tá ali focada no trabalho e no dia a dia... Não consegue enxergar. Não consegue, ele não consegue entender o potencial que tem por fora do mundo que ele tá vivendo naquele momento. Seja bem-vindo ao nosso podcast Play Growth. É o parquinho que a gente quer convidar você para jogar, é o jogo do crescimento das empresas. Então a gente está aqui para falar sobre growth, sobre marketing e gestão. A gente tem falado de direito, contabilidade, eu acho que tudo que envolve a vida do empreendedor e os desafios para ele enfrentar o crescimento da empresa. E está comigo a Francine Nunes, minha sócia na C3D Web. Prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Eu tava esperando. Às vezes eu coloco você assim, primeiro, ela rouba. Eu ia dizer assim, tudo certo pra dar certo, mas aí eu ia roubar a fala do Iago. E não gosto. Então fala tudo eu não certo gostaria de roubar certo. Para com essa confusão de vocês dois ao vivo. Então eu falaria só prazerzaço, assim, porque é muito bom estar com vocês. Iago Vilaça. O privilégio é meu de participar de ele mais não sai uma. Ideia. O que tem muita ideia. Ele já começou com outra coisa. Quem trabalha com marketing é profissional. Você quer uma criativo. vaga de criativo lá na agência e tal? Não. Tá sossegado, Alex. Eu gosto de resolver problema, eu Alex. vou te ajudar na mentoria, tá tudo certo. Eu só queria saber como eu faço para gente. ganhar um copo personalizado. Personalizado? Copo do quê? Ele tá fazendo copo personalizado pros clientes dele. E eu acho que eu sou cliente dele, entendeu? Não, se não chegar um copo pra mim até o dia personalizado. 24 de dezembro, você vai ver. Eu queria, porque é muito bonito, é muito legal. É verdade mesmo. Mas é uma ideia legal. Não, mas é muito legal, eu tô falando sério. E hoje, além da gente estar aqui resolvendo as nossas confusões do Play Growth, a gente trouxe um convidado super especial, Luiz Sedano, e ele tem uma história fantástica, que eu me conecto muito com a sua história, Luiz, de chegar numa empresa com 400 pessoas debaixo de você e ter que tomar a decisão de falar, quer saber? Eu quero mais qualidade de vida, eu quero ter mais tempo com a minha família, quero ter uma empresa lucrativa, mas eu acho que dá para encontrar outro caminho. E esse é o tema do nosso podcast, como equilibrar vida pessoal com sucesso empresarial, com crescimento da empresa. E você é muito bem-vindo para bater esse bate-papo conosco. Eu que agradeço. Começando dizendo que eu também quero um copo. Caramba, vocês me colocaram nenhuma, né? Mas é que o copo é muito legal mesmo. Não, eu quero depois ver isso daí, que poderia entrar como uma ideia, hein? Não, peraí, pô. Aí você vai ter que puxar a criatividade para outro lado. Entendeu? E sair do meu tema aqui, né? Vocês estão querendo sair do tema do Não, podcast. Vamos voltar para o tema, por favor, que a gente sempre faz isso. Luiz, você é muito bem-vindo. Obrigado. Você tem uma carreira fantástica, porque você trabalhou ali em grandes construtoras, levou mais de 400 milhões de negócios para essas construtoras ali. Construiu o estádio Arena Corinthians? Não, essa foi a construtora que eu trabalhei que construiu. Não era Arena Corinthians? Arenas Palmeiras. Esse podcast parou aqui agora. Você é corintiano? Cara, olha pra minha cara, é lógico. Cresço ali na quebrada da Zona Leste. Ali, morei atrás da Bresser, no metrô. 8, 9 aninhos, 10 aninhos ali. Corinthians, você não tinha nem como ser outra coisa ali. Entendi. Você não ria, eu não estaria eu vou ser vivo. cancelado aqui. Tá bom? Vamos voltar para falar de negócios, né? Entendeu? Mas tudo certo. Poderia ser do Corinthians, mas você não teve uma conquista boa também. E de repente, cresceu, você tem uma carreira de engenharia, você cresceu muito ali, você é um cara de negócio, um engenheiro também muito, muito capaz. Você é diretor hoje da Inovare Engenharia. Quero saber, cara, que virada de chave, uma virada de chave que talvez possa fazer sentido para muito empresário, porque você tem uma empresa super lucrativa hoje
Mas com certeza que fatura menos, mas está ganhando mais dinheiro, botando mais dinheiro no bolso e jantando com a família todo dia? Me conta isso. Exatamente, jantando com a família todo dia. Isso eu acho que não tem nada mais... Não tem preço. Não tem preço. Eu acho que esse é o sucesso. Esse é o sucesso da minha empresa hoje. Eu poder ter mais tempo com a família, poder me programar mais, estar próximo dos filhos, né? Então isso, para mim, faz uma diferença muito grande na minha vida pessoal e profissional. Né? Mas é uma chave difícil de virar. Eu acho que o empresário vai tanto entrando no jogo do sucesso, e o sucesso é uma coisa que vicia. Quando você é muito pobre, que eu venho de uma pobreza, aquela pobreza raiz, sabe, Fran? Você não tem cara, nem você nunca sofreu uma pobreza nesse nível. Deus me fez com cara de rica, só que a minha conta bancária não acompanha. Mas nasceu no corpo errado, você tá com essa crise. Isso. Poxa, eu sou rico, mas nasci no corpo de um pobre. Não, eu era pobre raiz mesmo, de furar o Yakult, para tomar assim, sabe o Yakult? Furadinho. Pouquinho. Isso. Pra não acabar. Eu era garoto, eu falei, qualquer dia eu vou comprar o carrinho inteiro dessa mulher. Eu tinha 8 aninhos. Quando eu tinha uns 25 anos, não me lembro, eu era já homem, eu parei onde essa mulher ainda tinha aqueles carrinhos na rua. Um dia eu falei, minha senhora, quanto é o carrinho inteiro? Ela assustou comigo. Não, eu vou levar o seu carrinho inteiro, inclusive o carrinho. Ela deu risada. Aí ela me surpreendeu. Você tem trauma de criança, né? Como é que a senhora sabe? O que tem de cara que chega em mim e fala que quer comprar o carrinho inteiro, todos com trauma de criança. Aqueles pobres raiz. Quando você começa a ganhar dinheiro, aquilo sobe. Você entra numa roda que é difícil parar. A minha primeira empresa, eu tinha uma agência de turismo, eu entrei numa roda que faturar aquela grana que eu nunca tinha visto, eu queria mais. Muito difícil conseguir virar essa chave. Como é que foi essa virada de chave para você? Em que momento que você estava? Eu acho que eu preciso voltar só um pouquinho para trás nesse questionamento. Toda a minha carreira, toda a minha vida profissional, eu dedico ela sempre ao meu pai. Então eu tive uma base muito estruturada em relação a isso. Nós também não nascemos em berço de ouro, mas sempre foi um crescimento muito suado. Meu pai sempre me ensinou a dar valor para o dinheiro, para entender o que era dinheiro, o quanto que a gente tinha que realmente correr atrás dele, né? Então, para virar a chave, realmente não é fácil, porque você vai faturando, você se envolve no trabalho. O dinheiro acaba sendo só um resultado. Eu acho que você vicia no jogo também, né? Vicia no jogo, você quer mais, você quer obra, você quer conquistar cliente, você quer ver o seu negócio expandir, ver funcionário, e isso vai te encantando, né? Não, hoje eu tenho 10 funcionários, nossa, mas já estou com 30, 50 funcionários. Isso encanta, né? E aí é esse ego que a gente tem que controlar e tomar cuidado, porque ele fica um jogo perigoso, né? E é difícil eu falar dessa virada de chave sem pensar também no meu pai, porque eu e ele tinha uma ligação muito forte. Tinha? Seu pai já partiu? Exatamente. Meus sentimentos. No período que ele ficou doente, nós sofremos 1 ano com ele internado no hospital, brigando com câncer. E eu e ele sempre tivemos momentos muito particulares. E um momento, eu saindo do hospital, ele já bem numa fase terminal, foi uma primeira virada de chave, porque meu pai sempre foi muito trabalhador, muito. Ele sempre colocou o trabalho na frente de tudo. E eu, rapaz, não é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso entender... Mas sem querer você estava indo no mesmo caminho, né? Engraçado isso, né? Eu estava mais do que ele já tinha superado ele. Mas que nem Elis Regina, né? A gente vai repetindo os nossos pais, né? Eu já tinha até superado. Foi uma primeira virada de chave. Foi quando eu saí do Rio de Janeiro e voltei para Jundiaí, que eu estava fazendo algumas grandes obras lá. Eu ficava muito tempo fora, quase não via a família mesmo. Uma coisa que eu falei aqui, eu ficava 30 dias fora, 2 em casa. Uau. Fizer uma continha básica aí, eu vi minha família 24 dias no ano, né? Isso não funciona, você vira visita dentro da própria casa, não é assim que tem que funcionar a sua vida, né? E quando eu resolvi fazer a Inovare, criar a Inovare, e a gente começa a conquistar, começa a se comportar no mercado, o mercado te enxerga,
vê que você é uma empresa séria, que você está buscando realmente o respeito com o cliente, que você está fazendo engenharia, não está fazendo de qualquer jeito, o trabalho acontece, ele aparece. O mercado ele é carente de bons profissionais. E a hora que você começa a atuar no mercado, o mercado ele te acolhe. E aí voltou o vício, né? Tô fechando obra, tô crescendo. Nesse momento, foi a segunda parada ali para virar a chave de novo e falar, gente, tô voltando ao que eu era antes. E aquela história de você ter sua própria empresa, que você manda no seu tempo, que você vai ter... Mentira, né? Se você se envolver, aí que você tá enganado. Você é o último que quer pagar luz todo dia, né? E o funcionário tá descansando e você tá lá na empresa trabalhando. Então, esse equilíbrio... Me utilizei um pouco, inclusive, do bonsai para poder entender. O bonsai aparece num momento crucial. Inclusive, como eu falo sempre, minha família está muito envolvida nas minhas coisas. Com a perda do meu pai, veio uma depressão muito profunda com a minha mãe. E eu consegui trazer minha mãe para dentro do bonsai e isso ajudou ela a se reequilibrar. Virou uma terapia. Virou uma terapia, porque é muito terapêutico realmente, comprovado isso. E aí o bonsai começou a criar um corpo diferente. Além de ser meu hobby, ele virou negócio, nós montamos uma loja. Então hoje, além da loja, existe a escola de bonsai, nós damos aula de bonsai. E minha mãe que administra tudo isso. Não tenho medo de falar que nós hoje devemos ser... Estamos entre as 3 maiores lojas de bonsai do Brasil. Tem mais de 4 mil bonsai. Você sabe que, quero já pensar isso que é tão importante que você colocou. Tem um livro que é chamado Perdas Necessárias. Esse livro da Judith nos ajuda às vezes a compreender que, às vezes, lógico, ninguém quer perder um pai, principalmente para uma doença, mas todos nós estamos sujeitos a perdas, né? Mas como, de repente, a perda do seu pai foi uma chave grande de mudança na sua vida. Exato. Quer dizer, o teu pai, mesmo nesse momento, ainda te deu esse benefício. Ele participa 100% da minha vida até hoje. A gente fala de alavancas, né? E às vezes... Esse livro, realmente, ele é muito interessante, porque ela fala dos marcos, né? Sim. Foi até uma sugestão que o Alex me deu, eu li o livro por conta dele. E ela fala sobre marcos necessários na sua vida e várias perdas que você tem. E em um determinado momento, as perdas muitas vezes te dão caminhos a seguir que você não teria se aquilo não tivesse acontecido, né? Exato. Eu procuro sempre enxergar o lado bom das coisas, indiferente da situação. Mesmo dentro de um problema como esse, que é uma perda grande. Uma perda irreparável, sem dúvida. O que eu tiro de proveito dentro disso? Porque as pessoas às vezes enfrentam uma perda, Luiz, e elas entram numa espiral que elas não conseguem sair, que foi um pouco o lado que a sua mãe estava indo. Você teve uma iluminação. Poxa, parabéns. Obrigado. Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que no momento da perda, no momento da tempestade, no momento que você enfrenta trevas, que só quem já passou sabe, sempre há um pontinho de luz que pode abrir. Só que a gente às vezes não percebe. E você percebeu esse caminho, traz a sua mãe e monta uma empresa talvez até mais rentável. Não é? Porque eu estava pesquisando, o bonsai, ele surge na China, mas ele fica famoso com os japoneses, né? Exato. Que dão uma melhorada, como tudo que eles fazem, né? O japonês pega e melhora tudo. E aí você se conectou. Que te apresentou o bonsai? Alex, eu assisti o Karate Kid. Não, aí você me conta. Eu quero saber até esse... quero saber até esse negocinho aí. A grande maioria é exatamente isso. Aprendeu com o Karate Kid. Mas no meu caso, morando no Rio de Janeiro, sim. Eu e minha família, eu estava fazendo uma obra que daí minha esposa e minhas filhas estavam juntos. Só que nós estávamos lá, mas eu enfiado dentro de obra. Eu queria, de alguma maneira, trazer alguma coisa para incentivar a minha esposa, para ela se ocupar. Eu dei um bonsai de presente para ela. E morreu. Entendi. O bonsai morreu. Quando morreu esse bonsai, eu fiquei triste, porque eu dei um presente que, né, mas não sabia ensinar ela a usar. Eu fui estudar.
para aprender a mexer com Mais bonsai. uma perda fantástica. A perda do bonsai gerou uma profissão lá. Eu fui estudar e fui aprender a fazer bonsai para poder ensinar ela e ela não matar o próximo bonsai. Só que aí eu Não, porque também, pô... Aí Mas aí você se apaixonou pelo bonsai. me apaixonei pelo bonsai. Olha, em coisa de 3 meses eu devia ter mais ou menos uns 70 bonsai na varanda do apartamento que a gente morava. Olha, E aí um dia ela chegou e falou para mim, né? Falei, olha só, você já prestou atenção na varanda? A gente não tem mais uma varanda. A gente tem uma floresta lá dentro da varanda. A gente não tá conseguindo usar a varanda. Acho que é melhor a gente diminuir um pouco. E eu comecei a vender os bonsai. Só que aí tem aquele sangue de empresário. A hora que eu comecei a vender e ver que dava resultado, eu falei, pronto, botou 100 achei reais, mais foi. um Botou negócio. 200 reais, foi. Cobrou 500, foi. É porque o preço do bonsai, ele também ele é meio que... É muito variável, né? Porque ele tem tanto de tempo, né, Luiz, que O tempo você que tá você tem de preparando. trabalho. Tem bonsai valendo mais de 20, 30 O mil. tipo de árvore que Tem. você tá usando, né? O tipo de árvore, hoje ele já não é mais tão requisitado no Brasil. O Brasil ele evoluiu muito no bonsai. Então hoje o tempo de trabalho é o que é o grande negócio. Que é o que é valorizado de fato, o que põe preço no bonsai. Mas bonsai de 5 dígitos no Brasil já não é mais uma coisa difícil. Hoje já temos bonsai mais de 100 mil reais fácil aqui no mercado brasileiro, que não era a realidade anterior. Então, cresceu muito esse mercado. O brasileiro já é reconhecido lá fora como bonsaísta. Demorou um pouquinho. Isso é coisa recente, coisa de 5, 6 anos atrás aí, que o Brasil vem se mostrando mais. Nós temos profissionais aí no meio do mercado hoje do bonsai que são maravilhosos. Começou como hobby. Começou E como avançou. hobby, virou Mas negócio. veja que legal, né? A pessoa se forma em engenharia, vai trabalhar numa construtora. Fiquei sabendo que virou gerente de projetos com 28 anos. Sim. Deve ter sido meio difícil aí essa fase. Aí compra um bonsai para alegrar a esposa, resolve estudar bonsai, abre uma empresa de bonsai. E agora o que você está inventando, a nova? Que alguma coisa nova eu acho que você tá inventando. Do que você estiver inventando na próxima, 10% você já me vende. Que alguém fez um zoom aqui no meu ouvido que ele tá inventando mais uma, não é, Iago? Então, eu na verdade, eu vou dar um passo pra trás, tá? Antes de você contar esse zoom aí, pra quem não pegou a referência é boa, mas dá uma palhinha pra gente do porquê que o bonsai ele é tão... Porque você falou de tempo de trabalho, mas assim, eu vou me colocar ali, me conectar com quem tá assistindo pra gente, não tem ideia do porquê que o bonsai é caro assim, pra você explicar pra gente, dá uma clareada aí nisso, né? Por que o bonsai é tão caro? Por que essas horas de trabalho são tão importantes? O que traz o valor, assim, pro bonsai? Um bonsai, para ele ser considerado bonsai, ele tem que ter aspecto de árvore. Não basta ter apenas uma muda dentro de um vaso e falar, tem um bonsai. Para ser chamado realmente como bonsai, ele tem que trazer essa sensação. Você está olhando realmente uma árvore. E para ele chegar nesse nível de maturidade, é no mínimo 10 anos de trabalho. Então, são 10 anos ali trabalhando uma única árvore. Para você realmente ter um bonsai pronto. Você vai pegando, vai cortando, vai torcendo, não Vai é? cortando o galho, vai fazendo a ramificação, vai se preocupar com a conicidade, porque uma árvore, ela engrossa de baixo para cima, né? Ela é cônica, né? Você olha na natureza, o tronco embaixo é grosso e a hora que você chega no ápice é mais fino. Só que todos os galinhos têm que ser dessa maneira. Então, imagina o trabalho que você tem de construção para ela ter esse tipo de maturidade e demonstrar isso para quem está observando ela. E transferir vida e ela ter saúde, né? Exatamente, da fruta. E aí, Então, aí isso fica uma acaba- curiosidade agora que me veio, né? Porque, obviamente, existem bonsais que você trabalha menos tempo e já vende eles. Aí, esse rapaz que vai pegar, por exemplo, eu comprei, vou levar para minha casa. Eu tenho que continuar fazendo o mesmo processo para ele poder permanecer ou ele até perde a forma, Sobreviver, né? né? Ou eu vou matar ele igual vocês mataram primeiro. A verdade é que assim, a maioria mata por mexer demais. Então, aquela ansiedade de podar, de já trocar o substrato e aí acaba ainda não entendendo de fato como funciona e acaba matando. Ou é lindo, coloca dentro de casa. O bonsai dentro de casa, dependendo da espécie, uma semana morre, porque ele é uma árvore. Tem que fazer fotossíntese, tem que ter sol.
E aí parece que é uma coisa bem delicada e não é. Realmente ele tem que tomar chuva, tomar sol, vento, ele precisa disso. E aí existem colecionadores e bonsaístas. O colecionador, ele compra um bonsai pronto e só cuida, rega, aduba e o que está crescendo mais do que é o projeto dele, corta. Simples assim. A maioria, nós estamos falando desse tipo de pessoa. Aí hoje, o que mudou muito no Brasil é que hoje existem muitos bonsaístas, que é o que pega a planta crua, ou uma muda, ou uma árvore que já grossa, e transforma em bonsai. E aí abre o mercado da escola. Isso aí. E aí abre o mercado da escola. Hoje, eu estou no meu 3º curso, um primeiro de 3 anos, o segundo que eu me formei no final do ano passado, que foram 4 anos de estudo, e agora eu já estou no 3º curso de 4 anos. Já passei o tempo de uma faculdade de engenharia aí. Você veja, mas eu quero voltar um pouquinho para entender até um pouco melhor, porque eu acho que vai agregar valor para todos nós. Você estava com uma empresa ali, você enxugou a Inovar Engenharia. Uhum. Não que você desistiu dela, você está fechando 10 milhões de faturamento, mais lucrativa, com menos problema. Com essa receita de bolo até eu quero, Luiz. Mas e eu vou te falar que assim, olha... Você vê que às vezes o diminuir pode ser uma estratégia de crescimento, né? Quer dizer, o crescimento não precisa ser só apenas crescimento e faturamento, mas pode ser um crescimento de margem de lucro e conseguir equilibrar com a vida pessoal. Diminuir, muitas vezes, é felicidade. Você trabalha mais feliz, você se dedica mais para o seu cliente, você se dedica mais para o seu funcionário, para o grupo que está no seu dia a dia. Você tem mais tempo para eles. Porque a pessoa que está de frente do negócio é a pessoa mais requisitada em decisões, em ações. No final do dia, quem vai assinar o cheque somos nós. Então, você ter tempo de discutir aquela assinatura faz diferença. Você tem uma empresa muito mais... onde seus funcionários estão muito mais confiantes do que está sendo decidido, da decisão que ele vai tomar, porque ele sabe, se ele tiver alguma insegurança, você vai estar ali amparando ele. Isso faz muita diferença para o negócio. O funcionário se sentir seguro, sabendo que você vai ter tempo para dar atenção para ele, também faz diferença. Isso que você falou, a pessoa que não se sente num ambiente seguro, ela não vai conseguir nem se desenvolver, né? Exato. E é um desafio para pequenas empresas. Eu sinto que é um desafio para mim. Eu sou um tipo de empresário que eu tenho dificuldade de lidar no one-on-one. Uhum. Eu sou um cara mais macro. Por isso que eu preciso muito da Fran, da Thaís, do time, de consultores, porque eu sou um cara que eu tenho essa dificuldade de lidar ali no micro. E eu me conecto muito com a sua história, porque em 2018 a gente tinha crescido muito, né, Fran? Mas estava muito difícil fazer a gestão e eu decidi tirar um ano sabático. No auge da nossa empresa, eu me afastei 1 ano da empresa, esperei que a empresa caísse 25%, ela cresceu 14%, até hoje não sei o que a Fran fez, ela me contou, mas achei fantástico a saída dela, ela tinha uma estratégia fantástica, falou, Alex, é científico. Ela falou assim para mim, quando eu vi a viola em caco, eu me dediquei aos clientes maiores, a empresa ficou mais rentável, menos problema. A gente está de novo numa outra onda de crescimento e eu tenho dificuldade de crescer porque eu acho que tem mais pessoas que podem estar nos ouvindo e falar, até que momento, né, Iago? O crescer, às vezes você chegou a 100 funcionários, será que você está fazendo o que você gosta? E o que você descobriu? Eu acho isso bacana, descobrir às vezes um dom, descobrir um novo talento e empreender numa área totalmente diferente. Cara, eu acho que muita gente poderia estar vivendo isso. Às vezes a pessoa está tão estressada no negócio 1 que se deixasse o negócio 1 crescendo um pouquinho mais orgânico, mais bola no chão e começasse a empreender no negócio 2 que dá prazer, que traz um fôlego novo. Você passou por isso, porque daí você sai de um momento de estresse que não é fácil construção e vai para um outro negócio que foi crescendo de outra maneira mais orgânica. E aí eu acho que a gente tem que sempre, a gente nunca pode esquecer
as pessoas que estão do nosso lado também, né? Porque também sozinho não dá para chegar em lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu tenho muito focado. Minha carreira, eu reconheço que eu tive uma carreira muito ascendente, mas não porque é o Sedano, é porque o Sedano tinha um bom time. Eu sempre soube valorizar muito o time que me acompanhou. Então, eu não queria ser melhor do que ninguém. Eu queria que o meu time fossem sempre os melhores. E eu sempre deixei eles em destaque. Eu acho que isso me ajudou a me alavancar. Então, eles me alavancaram, na verdade, né? Liderança. Então, Você cumpriu um princípio fortíssimo de liderança. Eles me ajudaram as minhas conquistas. E não é diferente hoje. Eu tenho pessoas do meu lado que sempre compraram a briga junto e me ampararam para isso também. A hora que você diminui o ritmo, por exemplo, na Inovare, foi a decisão que eu tomei com o time, sobra tempo, mas não sobra tempo para ficar assistindo um Netflix, para ficar mexendo no WhatsApp. Sobra tempo de você enxergar outros potenciais. Que a pessoa que só está ali focada no trabalho e no dia a dia... Não consegue enxergar. Não consegue, ele não consegue entender o potencial que tem por fora do mundo que ele está vivendo naquele momento. Então, a hora que eu... Fantástico. Mas você vê que é um exemplo bacana da gente falar de liderança. A gente sempre fala muito de liderança aqui. Existem vários tipos de liderança, né? E uma liderança que me chama a atenção no que você está falando é essa liderança generosa, né? Que ela é empática, né? Ela entende o papel de cada um e veja que você, por ser um líder que entende que depende de um time, que sem o time você não chega lá, você levou isso para dentro da sua família, né? Incorporando ela dentro das atividades aí da sua empresa, que você, por opção, tornou ela familiar. E dentro de um hobby, você conseguiu aí, de uma forma, né, novamente, com generosidade, trazer uma pessoa, que no caso, sua mãe, para te ajudar e contribuir e mudou a vida dela. Então, a gente, como líderes, a gente também tem o papel de mudar a vida das pessoas, né? Então, além do time, da gente enxergar o time como uma alavanca, uma das nossas alavancas de crescimento, a gente também muda a vida dessas pessoas, né? Se a gente tem essa liderança mais generosa, né? Você ganha mais tempo para descobrir um novo dom. Isso eu acho muito bacana, porque pode ser pessoas que estão nos ouvindo, o cara sempre teve sonho de pintar quadro, mas nunca consegue parar para pintar quadro. Então, se ele preparar a empresa dele, de repente, para andar um pouco mais sem ele, porque ele investiu muito em pessoas, porque ele inspirou demais o time dele, e ele consegue impor um ritmo que o time toca, sobra mais tempo para ele fazer um curso de pintura em tela. Não, e se você... E lá na frente, essa pintura em tela pode virar um negócio. Sim, com certeza. Então, eu acho que você descobriu dons, que você descobriu de forma espontânea. Você não foi atrás. Isso eu acho também fantástico, né? Você pegar uma perda e transformar isso num negócio. É algo que a gente tem que pedir iluminação. Para a gente olhar para dentro da gente e falar, poxa, eu estou tão estressado aqui nesse negócio, eu poderia começar a fazer uma outra coisa. E de repente descobre um dom, descobre um caminho, descobre um bonsai. Se descobrir um bonsai, pode ligar para o Luiz. Depois, Luiz, precisamos do seu contato de como é que eu faço para comprar um bonsai? Eu quero entrar nesse mercado do bonsai também, caramba. Eu quero ser consumidor, pelo menos. Eu acho lindo esse negócio. E às vezes nós brasileiros não temos muito acesso, né? Eu acho incrível, mas nova. Eu tenho uma tendência assassina com qualquer Pois ser vivo que não seja minha filha. Boa. Então, eu tenho que... O único ser vivo que deu certo, que se manteve vivo, foi ela. Então, ainda bem, né? Peixes eu mato, Você tem um marido, morre. né, Fran? Ah, mas ele não precisa de mim pra sobreviver, né, coitado? Né? Pelo menos espera-se que seja. Bom. Mas o peixe, se eu não... o peixe, Um peixinho beta com você vai morrer em 3 dias, então. Morre. Um peixe beta morre, uma planta morre. Não posso criticar. Né? Mas... Então, Nessa conversa do bonsai, né, ele tava falando o que tem que fazer para cuidar do bonsai. Vou dar uma viajada aqui agora, tá? Mas isso vai fazer sentido. Eu puxei alguns princípios que eu acho que são interessantes para a construção do negócio. Sim. Né? Então, por exemplo, ele falou que às vezes um bonsai demora 10 anos para poder ser preparado.
E quando a gente está construindo um negócio, às vezes a gente tem um imediatismo, né? Sim. A gente quer que as coisas aconteçam, pô, não, quero ficar rico amanhã. Não é bem assim que funciona, né? E aí o primeiro princípio que eu puxei foi, você quer construir um negócio sólido, então você precisa de uma visão de longo prazo. Foi o primeiro ponto. Depois ele falou sobre o adubo, né, que você tem que colocar, que você tem que cuidar da terra da maneira correta. Então o ambiente que você está criando dentro do seu negócio ele é essencial para que ele floresça, né, para que ele cresça bem. Depois ele falou sobre exposição sol, chuva e vento. Sol... São intempéries. Então, assim, são 3 situações diferentes. Então eu imagino, olhando para o negócio e penso, cara, nem sempre vai estar tudo bem. Tem dia que vai ter sol, tem dia que vai ter chuva, tem dia que vai estar ventando. Tem dia que vai ter um tsunami, tem dia que vai ter um terremoto. Tem dia que você vai dormir em posição fetal. E cada uma dessas coisas acaba sendo essencial para que o negócio ele cresça também. Então, as adversidades do seu meio, elas são importantes para o crescimento. E um outro ponto, né, que é manter o aspecto de árvore. Eu achei isso muito interessante. Eu falei, mas só é um bonsai se mantiver o aspecto de árvore? Então, assim, como que eu mantenho, por exemplo, a característica da minha empresa, mesmo com o crescimento? Ou se eu quero trabalhar uma redução, como é que eu faço para poder manter isso dentro da minha cultura? Então, qual que é a cultura do bonsai, por exemplo? A cultura que tem esse aspecto de árvore. Mesma coisa minha empresa. Levantei a cultura, então essa cultura ela precisa ser mantida. Você falou isso, eu lembrei do que... Vamos fazer uma campanha em cima de Não, bonsai maravilhoso, para adorei. clientes, tá? Aquilo que você falou, né, o Alex estava falando sobre 2019. Quando o Alex sai da C3D Web, fico eu e a Thaís. E ele precisava desse tempo, até por uma questão aí de saúde, ele precisava desse 1 ano dele. Quando ele sai, a gente precisava cuidar da carteira de clientes e rentabilizar a empresa sem que diminuísse o faturamento. Então, a estratégia não foi somente focar em clientes grandes, mas melhorar a experiência e o relacionamento dos clientes, né? Ou seja, criar uma cultura mais centrada no cliente. E isso foi expandindo, né, dentro da empresa. Isso foi meio que... toda a equipe começou a trabalhar da mesma forma. E quando isso aconteceu, a gente começou a receber um volume de indicações desses clientes. Então, aquilo que parecia, tipo, sem luz, não tinha... Tipo, falava, para onde vamos, né? Como que vamos chegar? Com essa mudança dessa cultura, a gente conseguiu trazer novos clientes e manter uma certa lucratividade que a gente nem esperava que ia acontecer. E isso foi muito positivo e muito sólido, porque depois a gente veio com a pandemia, né? Sim. Em seguida. E construir esse nosso aspecto de árvore, Iago, que não era árvore, na verdade, que era somente uma cultura centrada no nosso cliente, fez toda a diferença para a gente se manter vivo num momento que a gente chegou a pensar que o nosso negócio poderia estar fadado a fechar, né? Tipo, por conta da pandemia. Total. Gente, se você pensar que o bonsai representa equilíbrio, né? Bonsai vem de plantar numa bandeja, mas representa harmonia, equilíbrio. E pensar que equilíbrio é algo que, na minha visão, não existe equilíbrio. Já começa... Eu às vezes falo... Se a gente tiver que colocar tudo o que os gurus falam que você tem que equilibrar, você precisa de 48 horas no dia, que você tem que cuidar da saúde, praticar esporte, trabalhar, cuidar do filho, cuidar do cachorro, estudar, ouvir podcast, principalmente o nosso, compartilha com um amigo. Se você está gostando desse podcast, joga nos seus grupos do WhatsApp, sem dúvida, podcast ajuda. Mas tem que ouvir podcast, tem que ler livro. E a pessoa, em vez de se sentir equilibrada, ela vai se sentindo mais estressada ainda, mais cobrada e mais culpada. Mas eu gosto de ver o seguinte, em alguns momentos da sua vida você tem que priorizar algumas coisas. Isso é bacana. Eu posso fazer só um parênteses? Claro. Tudo eu acho que é foco, né? Isso. É fantástico. Essa palavra, eu trago muito ela para o meu dia a dia. Por conta das obras, eu acabo ficando muito tempo no trânsito. É o melhor momento para estudar. YouTube... podcast,
Spotify. O Spotify é melhor que o YouTube porque dá para usar o Waze e não dúvida. perde ele. Então, é um momento que eu estou estudando. Eu estou escutando um assunto que me interessa, eu estou vendo sobre bonsai, estou escutando alguma teoria nova que está sendo divulgada. É a hora que eu estou me conectando com as informações que estão ocorrendo pelo mundo, que não dá nesse dia a dia para a gente estar sabendo de tudo. Então, é o foco. Foco, priorizar. Um exemplo, né? Eu acho que o empresário quer crescer, mas ele não prioriza. Tem que priorizar a saúde, tem que priorizar a saúde mental. Eu lido com empresários que estão emocionalmente esgotados, aí ele não consegue liderar, ele não consegue planejar a empresa, não consegue dar prioridade para as coisas, inverte as prioridades, né? Um cara que eu tenho acompanhado, ele falou, Alex, o que você faz com seus filhos? Ele fala, cara, você está usando a moeda errada, né? Eu faço tudo pelos meus filhos, eu levo eles para viajar. Cara, às vezes esse tudo que você está falando não é a moeda certa, que se você está querendo que seu filho te respeite mais, não é dinheiro que é a moeda, não é dar presente, é o tempo. Presença. É o tempo, você está usando a moeda errada. Você tem que brincar com ele. Brinca com esse seu filho 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque a experiência é minha, Luiz. Eu brincava 2, 3 horas com meu filho de esgotar. A gente fazia carrinho do Hot Wheels na casa inteira. Ele ficava esgotado. Aí eu falava assim para ele, é hora de tomar banho. Não tinha que gritar, não tinha que falar nada, Iago. Você vai ter filhos ainda? Tá resolvido. Não tinha que falar nada. Porque a moeda que eu estava usando era certa, do tempo. Então você trouxe um grande insight aqui, porque você está falando do bonsai, você está falando de uma das moedas mais importantes que nós temos. Mais do que o dinheiro. O pessoal fala que tempo é dinheiro? Não. Tempo é mais do que dinheiro, porque o dinheiro você guarda. Tenta guardar o tempo aí. Tic-tac. Lembra da história do Peter Pan? O tic-tac. O crocodilo, né? Que tinha comido o pulso, tinha um relógio. Tic-tac. Esse crocodilo está atrás de todos nós. Então, o tempo. Valeu a pena para você tirar um pouco do seu tempo da Inovar Engenharia, começar a gastar seu tempo com bonsai, ajudou você a se equilibrar, ajudou você a se focar? Não, valeu muito a pena. Valeu muito. E hoje, pode falar do... Sim. Eu ia falar isso, gente. Eu quero saber das abelhas. Não vai falar das abelhas? Não. Eu falei que ele ia inventar uma nova. Tinha um vendo o briefing. Que ele tinha inventado uma nova e vocês não deixaram ele contar. Caramba! Criação de abelhas sem ferrão. Porque eu acho um máximo quando a pessoa fala que tá equilibrando o tempo. Ó, vamos lá, né? Porque... Quero saber também como é que ele tá conseguindo. Ele deu uma dica. Eu acho que você devia colocar essa na descrição do podcast. Use o tempo do trânsito para escutar podcast para estudar. Ele deu uma dica. Porque ele tem a Inovar Engenharia, tá cuidando de bonsai. Ele diz que ele tem tempo para a família. E agora ele inventou mais uma, então... Mas não pode esquecer que eu falei do time, né? Então tem o time. Bom, e o mas time isso te é auxilia. fantástico. Ele vai falar das abelhas agora. Mas ó, o pessoal às vezes me pergunta, Alex, você não tá mais no dia a dia da C3D Web, mas com a quantidade de clientes que vocês têm. Mas cara, mas tem pessoas ali, né, que estão entregando. Exato. E entregando muito melhor do que eu entregaria. Às vezes, se a gente analisar friamente, nós somos um problema para a empresa. A gente não é a solução. Porque às vezes a gente toma... Ô Luiz, repete isso pra gente, por favor. Repete olhando ali, ó, pra aquela câmera ali. Às vezes nós somos um problema para a empresa. Obrigado, Luiz. Isso vai virar um corte excelente. Porque nós estamos no final da linha, né? Às vezes uma decisão... Não, você não, eu ainda tenho muito. Precipitada. Brincadeira, ele não entendeu a piada, eu perdi um momento aqui. Desculpa. Mas às vezes uma decisão precipitada, uma fala ali meio fora do contexto, gera um problema para todo o time, né? Então, sem dúvida. O cara se apegado demais à operação. Isso aí. E ele mesmo é uma tampa que não deixa os outros crescerem. Isso aí. Se você é líder na sua empresa, e você está ouvindo esse podcast, pega esse ponto, se você pegar esse ponto que o Luiz abordou, que você pode estar sendo problema, muito controlador, um preciosismo desnecessário, deixar que a operação também possa fluir um pouco sem você.
Olha o Iago olhando pra mim já de novo, dizendo que... Tá vendo? Não, eu não falei nada. Mas resumo disso aí, né, dessa conversa. Time bom compra tempo. Obrigado. Isso pode virar um corte legal. Nossa senhora. E pra mim isso aqui... Agora, valeu, resumo, tá? para Francine, time bom tem que treiná-lo para que ele possa Comprar o tempo. te dar o tempo que você está precisando. Mas eu acho que o Luiz ele vai concordar comigo. Pra eu treinar uma pessoa, ela tem que querer. Né? Então, assim, às Então, vezes a pessoas gente... boas, né? Escolher as pessoas certas. Né? A gente deposita uma série de expectativas em cima do time e fala, gente, vocês têm potencial pra poder alcançar isso, pra poder se tornar isso aqui, pra, tipo assim, pra ser grande. Não sei se você já passou por isso, provavelmente sim. E aí você vai lá, entrega tudo e o time... Mas continua na eu mesma. acho que aí é um momento de quem está de frente colocar o peso. Não esperar que a pessoa tome a frente. Você dá a responsabilidade que ela vai precisar se superar e ver o quanto que ela vai suportar disso. Para realmente você entender se quem você está apostando suas fichas vai dar o retorno que você espera. Porque aí é onde você vai começar a entender as dificuldades e vai poder amparar. Para poder realmente treinar. Eu acho que às vezes a gente começa a dar muita credibilidade, mas a gente só está dando isso. Só credibilidade. E formar dá trabalho. Desgasta, você tem que se dedicar e você vai ter frustrações. Na hora da frustração é a hora que você vai ter que decidir o quanto que realmente você quer se dedicar àquele funcionário. A hora que ele deixar de cumprir o que você tem de expectativa, o quanto que você ainda vai acreditar no potencial dele e vai avançar com o treinamento. Não é o que a gente faz também com os nossos filhos? Eu não Exatamente. consigo. O meu filho tem 12 anos, eu tenho 500 mil coisas para falar para ele, mas eu não posso falar tudo agora. Ele tem que cumprir um pouquinho do estágio que ele está, né? Tem que, então, o funcionário, esperar amadurecer. Você tem toda a razão. Às vezes a gente só dá credibilidade e fica dando treinamento e o cara não está nem naquele momento, nem naquela maturidade, mas que não é fácil triangular essa equação. Bem-vindo ao mundo de gente e gestão. Gente e gestão não é fácil. Não, mas você é muito bom, você fala muito bem, Luiz. Você Obrigado. É calmo para falar. Se eu fosse calmo para falar assim, eu teria 200 funcionários e estaria numa boa. Eu preciso amenizar um pouco, ser mais calmo para falar. Como é que está esse curso do bonsai? Como é que eu compro? Você já abriu o carrinho? Entra no nosso site lá, agenda a sua aula. Como é que eu te acho? É Bonsai Arte Viva. Bonsai? Arte Viva. Arte Viva? Isso. bonsaiarteviva.com.br bonsaiarteviva.com. Pô, você é meu cliente e eu não estou sabendo direito isso daí eu preciso... Antes vou jogar... Não, ele é meu cliente. Obrigado. Nossa, você viu, né, Iago? E vai fazer o quê? Eu só posso falar sim, eu ainda tô tentando trazer ele pra agência. Muito bem. Antes da gente caminhar para os finalmente, por favor, conta a história da abelha pra gente, Luiz. Eu me recuso a ir embora antes da história da abelha. Ô, Luiz, depois que terminar esse podcast, a gente vai tomar um café ali, você vai me falar o que você está investindo em ações. Deixa bom? comigo. Se você tem novas ideias, se você está precisando de sócios, investidores, depois a gente faz um outro podcast, porque o cara consegue levantar a empresa de engenharia, cortar um pouco, mantê-la lucrativa, começar um bonsai, transformar, e entrou no negócio de eu não consegui eu não consegui gravar o nome, como é que fala? Meliponicultura. Muito bem, conta pra gente. Que é a criação de abelhas sem ferrão, abelhas nativas. Abelha sem ferrão nativa. Isso. Abelha... Mas produz mel, né? Produz mel, não. Produz. Alex, você vai produzir... Produz bastante, mas porque eu tava falando. Que tem o destaque no sem ferrão? A nossa abelha, o ferrão dela é atrofiado. Ela tem o ferrão, mas ela não utiliza dele. E ela é uma abelha que... a polinização dela, na maioria das vezes, é em árvores que têm poder... sumiu a palavra. Terapêutico? Não, terapêutico não. Medicinal. Medicinais, muito bem. Então, diferente de uma abelha africanizada, por exemplo, que o mel da laranjeira, o mel do eucalipto, o mel da abelha sem ferrão. Meus pais gostavam muito do mel de jataí, não tinha? Não, jataí é uma abelha sem ferrão. Boa. A abelha sem ferrão, ela poliniza árvores específicas. Né? Então, ela não é porque tem a laranjeira que a jataí vai lá.
A jataí ela vai em árvores que é pro tamanho dela e é o néctar que ela necessita para a colmeia dela. Então ela é muito mais medicinal. Né? É uma produção muito menor, o mel muito mais caro. Muito mais caro. Meus pais têm uma relação com o mel. Eu lembro, era garoto, meu pai comprava-se às vezes um vidrinho de geleia real, que a abelha também produz, mas é só para abelha rainha. Que o pessoal não sabe, mas a abelha rainha é uma abelha comum, mas que é alimentada com geleia real. E ela se torna abelha rainha por causa da alimentação. Isso aí. E era caríssimo, comprava em dólar na época, não sei como é que é hoje. Ainda há esse mercado também de geleia real? Ainda há. Que não é o caso da abelha sem ferrão. Sim, Esse é outro mercado. É só para abelha com ferrão, que é a apicultura. Mas, Muito bem. desculpa, me leva lá. Por que você começou com as benditas das abelhas? Não, a gente vai ter que ouvir toda a história. Vamos começar do zero. Nós temos uma questão muito forte lá em enxergar o próximo, de querer ajudar o próximo. E o própolis da abelha sem ferrão, ele é extremamente medicinal. E hoje a gente já consegue ajudar várias pessoas. Pessoas com leucemia, que usando o nosso própolis já equaliza a parte da imunidade da pessoa. Além das questões respiratórias, que sempre já foi provado que o mel, o própolis ajuda. Mas você Exato. chegou a fazer teste também com pessoas portadoras de HIV, né? Também tem um aumento da imunidade. Teve uma doutora do Ceará, que ela entrou com essa pesquisa, comprovou que realmente em 3 meses a imunidade da portador de HIV, isso já se estabelece, que é o grande problema, né, de quem tem o HIV hoje, com os medicamentos que já existem. Então, ainda tem uma lacuna a ser preenchida e o própolis ajuda muito. Então, e a gente... Cientificamente já comprovado ou há estudos? Não, comprovado, cientificamente comprovado. Porque o mundo inteiro estuda o mel há quantos séculos, né, gente? A gente sabe que é bom. É que o própolis sempre teve o fim mas a gente sabe que eu uso própolis para melhorar. Às vezes que eu tenho um problema. Que nesse ar-condicionado o tempo todo ligado, né, gente? É um dos meus problemas, esse ar-condicionado o tempo todo ligado, tá muito gelado. Não por nada. Não precisa nem cortar, é ao vivo mesmo. Mas a pesquisa da abelha sem ferrão ainda está muito ok. O própolis para mim, Luiz, tem uma alergia, tempo muito seco, falo demais, garganta coça. E o própolis para mim... É porque foi engraçado. Ele é engraçado. Ficou ótimo. Falo demais. Aí Garganta coça. A garganta coça, já tá tudo... o script tá certinho, eu sei como é que é. E o própolis sempre me ajudou. Só que às vezes eu sempre fico com a dúvida. Eu tô comprando um própolis de qualidade. Sabe aquele própolis que você joga umas gotinhas na água? Uhum. Aquilo já me ajuda. É isso aí. Já pensou se eu tivesse acesso a um própolis diferenciado? Já te falei que eu quero conversar com você no final do episódio, né, Luiz? Mas o legal, eu acho assim, há estudos há anos já sobre a efetividade do própolis no sistema imunológico, né? Agora, o que eu achei bacana que o Luiz ressaltou é que, dentre as abelhas sem ferrão, não há um estudo específico, né? Porque elas produzem, elas já produzem um mel mais puro, que é a gente conhece como jataí, é isso mesmo, né? A jataí é uma das abelhas. Que é aquele mel que a gente... mais muito difícil de achar. Que a produção dela é muito pequena, Às vezes o pessoal mistura o mel de jataí com outras coisas, E aí agora eles estão... Tá vindo com esses estudos científicos que ele estava contando em cima do própolis dessas muito abelhas. Bacana. Que tem o estudo comprovado. Acho que é uma coisa muito interessante. Você falou que começou por causa de ajudar o próximo. Aí você estava falando sobre o própolis. E aí o que acontece? A ideia era a gente plantar plantas medicinais para ajudar a abelha a aumentar o potencial medicinal dela, porque daí ela já ia numa planta medicinal. Sim. Então isso a gente ia aumentar ainda mais essa questão das propriedades do mel e do própolis. E a hora que a gente entende isso, a gente aí volta, né, olhar como negócio. Aí o bonsai já está sendo bem cuidado, a construtora está sendo bem cuidada, vai sobrando tempo. E a gente foi para o caminho da meliponicultura também. Então hoje nós iniciamos uma estrutura para a gente finalizar o ano com perto de 70 caixas. Nós vamos fechar o ano com 120. Ano que vem a ideia é a gente já tá perto de 500 caixas e aí a gente vai para o mercado. Me dá uma ideia. 500 caixas representa quanto em dinheiro?
Se a gente for pensar em mel, e aí tem a genética, né? Tem caixa que tem mais propícia para mel, tem caixa que é mais propícia para própolis. Mas a gente está falando aí em algo perto de R$450 mil. As 500 caixas? Uhum. 400, e você está pensando em produzir 500 caixas o ano que vem? Não é fácil a produção, porque não dá para escalar tão rápido, né? A multiplicação acaba sendo rápido. Mas a de produção repente, dela que aí tem que preparar para isso. Mas de repente você tem um negócio aí que de repente pode estar faturando 1 milhão por ano. Sim. Parabéns, Luiz. Parabéns. Esse podcast foi diferente, porque a gente começa querendo saber da sua história. É uma história interessante, porque eu acho que tem muita relação com todo mundo que está nos ouvindo, que sofrem perdas e às vezes não sabe que depois daquele turbilhão lógico, você tem sempre 2 caminhos. Sempre. Né? E eu te agradeço você compartilhar tudo isso com a gente hoje, você nos abrir coisas pessoais suas, querer... Eu fiquei com isso no coração, é fácil perceber que você quer ajudar. Eu acho que esse é também um dos fatores que o empresário brasileiro parar de olhar para o próprio umbigo, ter visão social, ter visão do outro. Sabe que a gente ficou 100 anos, os psicólogos ficaram 100 anos estudando o eu, entendeu o eu. Mas eu acho que a chave está no outro. É porque a hora que você ajuda o outro, você está se ajudando. Sem dúvida. O resultado sempre é pessoal. Nós temos que ficar mais 100 anos entendendo nós, o outro. A gente tem que esquecer um pouquinho o self. Sair um pouquinho desse individualismo. E se você também tá ouvindo a gente até aqui agora, se foi legal para você, não esquece de compartilhar aí. Poxa, todo mundo tem grupos no WhatsApp. Pega o link aqui no Spotify, se você tá, ou no YouTube, joga lá nos seus grupos, convida o pessoal para assistir esse podcast, que eu acho que pode ajudar alguma pessoa. Com certeza. Se você está no Spotify, né? Como é que é mesmo? 5 estrelinhas, né, Iago? 5 estrelinhas. Estou pedindo ajuda para os outros hosts, porque às vezes você não foi muito com a minha cara. Quem sabe a Fran pedindo? Ah, sim. Não esquece de se inscrever no canal, dar 5 estrelinhas no Spotify. Clicar no sininho. Clica no sininho. Isso, porque é legal. Jogar o link do YouTube nos grupos do WhatsApp. Essa é boa também. Boa. Você vai nos ajudando a entender se você está curtindo, para a gente continuar produzindo novos conteúdos. Hoje esse podcast tinha um tema da gente falar sobre vida pessoal e equilibrar a vida pessoal com sucesso. E você nos deu uma aula aqui de como podemos descobrir novos dons. Obrigado. Como Obrigado pela podemos oportunidade. descobrir novas aptidões em qualquer momento, até em momentos difíceis. Como podemos ficar atentos a oportunidades em ajudar o outro. Como você pode entrar em outros segmentos, porque vai sobrando tempo quando você forma pessoas, um grande princípio de liderança. E se você pudesse nos deixar uma palavra final, Luiz, aqui para a nossa audiência, desse nosso bate-papo, eu sei que você já entregou bastante, mas condensa aí uma geleia real aí pra gente. A solução está no amor ao próximo. Essa é a palavra que eu acho que tem que estar dentro de nós. Às vezes as pessoas não entendem o significado disso. Né? Porque amar não é gostar. Não. É diferente, você não precisa gostar das pessoas, mas amar é outro conceito. Isso aí. É uma atitude poderosa. Você pode amar um inimigo, você respeita ele, não vai tomar cerveja com ele, não vai estar na sua casa. E você vai fazer um bem muito, muito maior para si mesmo. Né? A gente precisa voltar a ter compaixão. É a hora que a gente olha para o próximo como um semelhante de fato e a gente deixa esse amor crescer, tudo muda. Vou trazer você para a gente falar de espiritualidade aqui, que eu tô com uns amigos para vir aqui falar de espiritualidade, porque isso tem tudo a ver com espiritualidade. Sou o primeiro da fila, hein? Tem tudo a ver com espiritualidade, tá bom? Iago, palavras finais. Pô, foi legal esse papo, né? Diferente. Falou de a gente negócios. sai de um... Aqui esse podcast, quando a gente fala que era play mesmo, é um play, né? Você sai da gangorra, cai em outro brinquedo, gira, depois você... Muito bom. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. Foi super legal. Você falou algumas coisas, né? Por exemplo, a relação do seu pai, super me conectei. Eu falei, caraca, eu aprendi várias dessas coisas com meu pai também. Isso foi muito legal. Aprender sobre bonsai, sobre a apicultura. É isso o nome, né? Meliponicultura. Nossa senhora. Meliponicultura. Apicultura são as abelhas africanas. Tem essa também. São as que têm Meliponicultura. É isso, né? Aprender sobre isso.
Mas, ao mesmo tempo em que aprender essas coisas novas, conseguir conectar isso com negócios que querendo ou não, também é o nosso foco, eu achei super legal. E eu acho que pra mim, assim, de aprendizado é como esses princípios internos, né? Como, por exemplo, essa relação que você tem com a necessidade de ajudar o próximo, ela acaba refletindo no seu sucesso na vida dos negócios. Porque, querendo ou não, você tá desenvolvendo pessoas, você tá transformando vidas, né? E a minha última provocação aí, né? Eu acredito que provavelmente as pessoas vão se lembrar bem de você, no sentido de as pessoas que você lidera, mas pra galera que assiste a gente que é líder, a minha provocação é como que os seus liderados vão se lembrar de você? Então, eu acredito que seja um ponto bom, né? E é muito legal ouvir isso de amor ao próximo, de cuidado. Eu, de certa forma, quero que os meus liderados lembrem de mim dessa forma também. Né? Que a galera pense, pô, não, ele estava preocupado em me ajudar, em me desenvolver. Então, acho que esse que é o meu fechamento aqui. Francine Nunes. Eu acho que a gente teve uma aula aqui. Bem, eu tenho uma certa paixão pelo esse universo de natureza, né? Porque, afinal de contas, eu tenho uma pitadinha de meio ambiente, biologia, né? No passado. E eu vejo que como é interessante a gente conseguir relacionar, né? Coisas que a gente constrói na natureza com a nossa vida social, nosso relacionamento, nossa vida profissional. O Iago deu uma aula aí na questão de comparar, né, a estrutura de uma empresa com a estrutura que você falou de um bonsai. E se a gente for analisar, vem da palavra do equilíbrio que você falou, né? Então, se você ser um profissional que você consegue equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, você ser um líder que consegue equilibrar, né, ali, ter uma base sólida e saber que você precisa das ramificações para que aquilo tenha aparência de negócio, para que aquilo tenha sucesso, é algo vital. E uma coisa que você falou, Luiz, que eu achei sensacional, e até o Alex completou, é a questão da presença. A gente está tão preocupado com o tempo que nós temos, que nós esquecemos que, às vezes, 10 minutos bem dedicados, presentes, valem mais do que 1 hora que você não está prestando atenção no outro. Então, você conseguir parar e olhar o outro como um semelhante e escutar ele, muda esse mundo, né? Muda completamente. Eu acho que a gente está muito carente disso. Porque, querendo ou não, a pessoa está aqui falando com você, mas ela está ligada em outra coisa, ela não está te dando atenção, ela não está presente. Ela está aqui, mas não presente. Então, eu acho que isso foi algumas das lições que esse podcast nos trouxe aqui. Não só o desenvolvimento profissional, mas também você se tornar, né? Acho que a chave do negócio é você usar o amor para se tornar uma pessoa melhor. Vai ser difícil acrescentar alguma coisa. Esse podcast foi muito enriquecedor. Você nos abrilhantou hoje, Luiz. Nosso agradecimento. Eu que agradeço. E se eu puder ressaltar alguma coisa, perdas. A gente nasce perdendo, né? A gente sai do ventre da mamãe. Lá era o único momento que estava tudo certinho, né? E depois a gente vai sofrer perdas. E Jesus disse assim, que aquele que quisesse segui-lo, que abrisse mão de tudo, né? Então, tinha que abrir mão, era perder tudo, né? Para alcançar algo melhor. Então, essa questão é muito forte para mim. Eu acho que algumas perdas que eu sofri é que, de fato, me fizeram encontrar comigo mesmo, com aquilo que eu devia me conectar. E se alguém está nos ouvindo e está num momento de muita perda, que não é fácil passar por um divórcio, né? Não é fácil perder um filho, não é fácil perder um pai, não é fácil você perder uma empresa. Eu lembro claramente que eu fiquei uns 3 meses deprimido, depois que eu tinha quebrado minha agência. Eu já estava com 27 anos, solteiro ainda, na casa dos meus pais, e saí dali para enfrentar de novo o mundo, e hoje eu percebo que aquilo ali foi bom para mim. Aquela perda naquele momento. E eu gostaria de frisar isso, de você que está nos ouvindo, pegar suas perdas e bora transformar isso numa nova etapa, num novo caminho. E obrigado de você compartilhar tudo isso conosco. Eu que agradeço. Valeu, pessoal, ficou emocionante, nada de chorar lá em casa. E vamos para o próximo episódio e até lá.